Antes de falar de números, deixa eu te mostrar uma coisa. Nos Estados Unidos, o secretário de Defesa está sob pressão, não por causa de um ataque, não por causa de uma decisão militar, mas por causa de dinheiro. Relatos indicam que um corretor ligado a ele tentou investir milhões em empresas de defesa. Pouco antes do início da guerra, empresas que, historicamente, disparam em momentos como esse. Agora a pergunta não é só se isso aconteceu, mas se alguém sabia o que estava por vir. E se sabia, quem mais estava posicionado para lucrar? Porque enquanto a guerra começa no campo de batalha, ela também começa no mercado financeiro. A pergunta que te faço agora é: quem está ganhando dinheiro agora? Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando começa uma guerra. Não quem está vencendo, não quantos mísseis foram lançados, mas algo muito mais silencioso. Quem está ganhando dinheiro com isso? Pode parecer uma pergunta desconfortável, mas toda vez que um grande conflito começa, bilhões, às vezes trilhões, de dólares começam a se mover pelos mercados. Enquanto as manchetes mostram destruição, tropas e ataques, investidores ao redor do mundo tentam responder outra pergunta: quais setores da economia vão subir por causa dessa guerra? Porque guerras não mudam apenas fronteiras. Elas mudam preços, mudam investimentos, mudam fluxos de dinheiro no planeta inteiro. E ao longo da história existe um padrão muito claro. Alguns setores entram em crise, mas outros entram em ciclos de crescimento gigantescos. Então vamos entender quem são esses setores. O primeiro grande vencedor costuma ser a indústria de defesa. Sempre que o risco geopolítico aumenta, governos ao redor do mundo reagem da mesma forma, aumentando seus gastos militares. Isso significa mais armas, mais sistemas de defesa, mais tecnologia militar e mais contratos gigantescos. Países passam a investir bilhões em caças, radares, sistemas antimísseis, drones e tecnologia militar avançada. Esse movimento acontece quase automaticamente quando o mundo entra em tensão. Depois da guerra da Ucrânia, por exemplo, vários países europeus anunciaram aumentos históricos em seus orçamentos militares. Alemanha, Polônia e outros países começaram a investir dezenas de bilhões em defesa. E quando governos gastam mais, empresas do setor acabam crescendo. Sempre que a tensão global aumenta, o orçamento militar também aumenta. Mas a indústria militar não é a única que reage. Outro setor extremamente sensível às guerras é o de energia. Isso acontece porque muitos conflitos ocorrem justamente em regiões estratégicas para a produção ou transporte de petróleo. Quando existe qualquer ameaça a essas rotas, o mercado reage imediatamente. O preço do petróleo sobe, e quando o petróleo sobe, empresas produtoras passam a ganhar muito mais dinheiro. Isso já aconteceu várias vezes na história. Nos anos 70, por exemplo, tensões no Oriente Médio provocaram o chamado choque do petróleo. O preço da energia disparou e gerou impactos profundos em toda a economia global. Hoje, novamente, existe um ponto no mapa que preocupa os mercados: o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por ali. Qualquer ameaça naquela região pode provocar aumento no preço da energia. E quando o petróleo sobe, o impacto se espalha pela economia inteira. Transporte fica mais caro, produção fica mais cara, e até o preço dos alimentos pode subir. Mas existe outro fenômeno que aparece sempre que o mundo entra em crise: investidores procuram segurança. Isso faz com que alguns ativos se valorizem simplesmente porque representam proteção. O exemplo clássico é o ouro. Durante décadas, o ouro se tornou uma espécie de porto seguro para investidores em momentos de instabilidade global. Quando surgem guerras, crises políticas ou riscos econômicos elevados, muitos investidores compram ouro para proteger patrimônio. Mas não é apenas o ouro. Outro ativo que frequentemente se fortalece nesses momentos é o dólar. Mesmo com todas as mudanças na economia global, o dólar ainda funciona como a principal moeda de reserva do mundo. Quando o medo aumenta, muito dinheiro corre para ativos denominados em dólar. Em momentos de guerra, dinheiro procura segurança antes de procurar lucro. Além desses setores mais conhecidos, existem também os chamados ganhadores silenciosos.
empresas ligadas à infraestrutura energética, logística global e tecnologia estratégica. Quando tensões aumentam, países começam a investir em segurança energética, rotas alternativas de transporte, novas fontes de energia e tecnologia militar. Esses projetos movimentam bilhões de dólares ao longo de vários anos, e empresas envolvidas nessas cadeias acabam participando desse crescimento. Outro efeito importante das guerras é a aceleração tecnológica. Muitas tecnologias que usamos hoje nasceram em projetos militares. GPS, internet, drones, sistemas de comunicação. Tudo isso teve origem em programas de defesa antes de se tornar parte do nosso cotidiano. Hoje, áreas como inteligência artificial, guerra eletrônica e sistemas autônomos seguem o mesmo caminho. Mas é importante deixar uma coisa clara. Isso não significa que guerras sejam boas para a economia. Guerras destroem infraestrutura, desorganizam cadeias produtivas e geram sofrimento humano enorme. O que acontece é que o sistema econômico reage às mudanças. Alguns setores perdem, outros recebem mais investimento. Essa redistribuição de recursos é uma consequência das mudanças que crises globais provocam na economia. Por isso, investidores experientes observam atentamente os impactos geopolíticos nos mercados. Eles sabem que conflitos podem alterar rotas comerciais, preços de commodities e fluxos internacionais de capital. E quando essas mudanças acontecem, os mercados se ajustam rapidamente. Hoje o mundo vive um momento em que tensões geopolíticas voltaram a ocupar espaço central nas decisões econômicas. Conflitos regionais, disputas entre grandes potências, competição por recursos estratégicos. Tudo isso voltou a influenciar mercados globais. Isso não significa necessariamente que estamos caminhando para uma guerra mundial, mas significa que o risco geopolítico voltou a fazer parte da equação econômica global. E quando o risco aumenta, investidores passam a fazer uma pergunta fundamental: quais setores podem perder e quais podem ganhar nesse novo cenário? Porque no mercado financeiro, entender como crises afetam diferentes áreas da economia pode ser a diferença entre simplesmente reagir às notícias ou conseguir antecipar movimentos importantes. No final das contas, guerras não transformam apenas mapas. Elas também mudam fluxos de dinheiro. E entender quem ganha nesses momentos ajuda a revelar como a economia global realmente funciona. Se você quer receber conteúdo sobre geopolítica, guerras e economia, este canal é exatamente sobre isso. Se inscreva aqui, porque os próximos vídeos vão explicar os próximos movimentos desse jogo global.